AGETcast, o seu podcast de direito tributário. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo hoje. Hoje é a inauguração do podcast da AGET e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com o nosso convidado especial. Meu nome é Ana Carolina e eu sou vice-presidente da AGET e coordenadora responsável pelo podcast. Hoje eu estou aqui com o nosso convidado especial, Jonatas Albino. Jonatas, além de ser um excelente profissional e renomado, é um grande amigo que eu tenho o prazer de receber aqui hoje para fazer a inauguração do nosso podcast. Estou muito feliz por isso, Jonatas. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado, Ana. É uma responsabilidade muito grande, né? Ser o primeiro convidado desse projeto. Eu fico muito feliz mesmo. Sempre que precisar de mim, pode me chamar, eu vou estar às ordens, tá? Fico muito honrado de poder colaborar um pouquinho com esse projeto, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso estrondoso, não tenho dúvida nenhuma, porque já que você que é responsável por isso, então não tem como dar errado. Obrigada. Eu que te agradeço, viu? Muito obrigada mesmo. Bom, o nosso podcast de hoje ele tem o objetivo de falar de uma obra que eu tenho o prazer de chamar de obra-prima, porque esse livro, que eu sei que é o resultado da sua dissertação de mestrado, ele realmente é um guia, um norteador para quem trabalha com planejamento tributário e sucessório. A capa do livro está aqui comigo, vocês não conseguem ver, mas o tema é transmissão de imóveis por meio de holdings, planejamento tributário ou ofensa à função social da empresa. Jonatas, como é que você escolheu esse tema? Legal, obrigado, Ana. Esse tema, eu pensei ele a partir de algo que já é massificado hoje, as pessoas vêm fazendo muito, né? Utilizar a pessoa jurídica para fins de inúmeras formas de planejamento patrimonial e sucessório, mas me parece que o tema ainda não foi encarado, tanto academicamente quanto em termos doutrinários e jurisprudenciais, para que possamos responder qual é o limite da regularidade da utilização da pessoa jurídica, principalmente quando a gente envolve imóveis que, obviamente, sempre estarão no foco de qualquer planejamento, porque são parte significativa da riqueza. Então, eu olhei para esse tema e pensei, existe uma necessidade de discutir, de questionar, tanto que eu brinco que esse livro ele traz muito mais dúvidas do que respostas, na verdade, porque é um tema que eu procuro tentar levantar, né, algumas primeiras questões, procuro inaugurar, melhor dizendo, e a ideia foi justamente isso, olhar para um tema que eu vejo que não está devidamente abordado e lançar uma primeira luz para que a gente comece a se questionar, comece a refletir sobre esses limites, porque quando esses planejamentos eles começam a acontecer e já estão acontecendo, não é no momento da realização que a gente vê que deu certo. Na verdade, a gente vê que deu certo quando um familiar procura atacar esse planejamento, quando o fisco procura, entre aspas, atacar por meio de uma autuação e, eventualmente, essas demandas vão ao judiciário, aí sim a gente vê se esse planejamento ele seguiu as linhas da regularidade ou não. Então, a intenção desse livro é iniciar essa discussão a respeito da utilização da pessoa jurídica para fins de planejamento, transmissão de imóveis e questionar até onde podemos ir e a partir de onde não, eventualmente, devemos evitar, né, os planejamentos. Então, acho que ninguém melhor do que você para abordar esse assunto, né? Porque também tem a parte profissional que toca nesse mesmo tema. Antes da gente discutir aqui e entrar no livro mesmo, quero falar que o Jonatas é mestre em Direito, inspetor de fiscalização do ITCMD em São Paulo, graduado em Ciências Militares, pós-graduado em Direito Público, professor da Escola de Governo do Estado de São Paulo, professor e mentor em inventários do ITCMD. Jonatas é criador da MIP, Mentoria e Inventário na Prática, por meio da qual já impactou diretamente mais de 200 profissionais, capacitando-os à prática do direito das sucessões, com pleno conhecimento das suas consequências tributárias. Jonatas, de novo, é um prazer ter você aqui, e é um prazer abordar esse livro com você nesse podcast, até porque eu li todo esse livro, e inclusive já o li algumas vezes, né, quando precisei, para a prática profissional. O que eu acho muito interessante é que você inicia o livro abordando sobre a questão da função social da empresa mesmo.
Eu vi que você aborda sobre a questão da função social da propriedade, a função social dos contratos, e aí você deságua na função social da empresa, não só como uma consequência, né, dessas funções, como também de um norteador da própria Constituição Federal, não é isso? Isso. Eu até tenho que fazer o devido comentário aqui, sempre que eu estou escrevendo algo ou discutindo sobre algo, e eu não estou no meu ambiente de trabalho, especificamente falando na Secretaria da Fazenda, eu faço um Perfeito. esforço real para analisar as questões da forma mais imparcial possível. Ainda que a gente saiba que fazer isso de forma absoluta é impossível, né? Mas eu acho que a honestidade intelectual ela passa pelo menos por esse esforço. E quando eu desenvolvi esse tema, eu fui orientado por um colega, um advogado, dentre, né, os colegas que estavam me orientando, tinha um advogado tributarista, e ele, inclusive, fez uma crítica à primeira versão do meu trabalho, que ele falou assim: Jonatas, você apresenta uma primeira versão que, de fato, não tem o que eu pedir que você corrija, mas existe algo que você precisa adicionar. E esse algo é você contextualizar a empresa na sociedade, no nosso sistema tributário, para que, se por um lado você aponta que determinadas operações elas não atendem eventualmente à função social da empresa, por outro, você percebe a realidade de que as empresas elas estão em um contexto tributário e econômico bastante complexo e eventualmente até difícil, né? Que até a própria reforma tributária vem como um anseio da sociedade para tentar resolver isso, né? Por que eu passo por isso? Porque quando a minha ideia de abordar a questão da função social da empresa, e eu, depois de muito refletir sobre o que esse colega colocou, eu, num primeiro momento, fiquei um pouco resistente, confesso, mas no segundo eu falei assim, faz todo sentido, porque se a gente critica que um determinado formato não atende a determinados princípios, eventualmente a gente pode se questionar por que que advogados, empresários, patrimonialistas talvez estejam buscando, entre aspas, forçar um pouco a barra para tentar facilitar as transmissões, né? Então, antes de falar de função social da empresa, eu pontuo essa necessidade da gente entender que as empresas passam por momentos de desafio, que a preservação do patrimônio no contexto tributário brasileiro, por si só, ela é um desafio, né? E Claro. agora, finalmente, falando da questão da função social, eu também destaco que não é uma questão meramente acadêmica. Eu sempre coloco isso quando eu converso sobre o livro, porque quando olhamos para as decisões judiciais, elas se apoiam em princípios. Então a gente não pode esquecer que quando as matérias elas são especialmente inauguradas por meio de primeiras decisões, o judiciário ele vai precisar se apoiar em princípios, especialmente em um tema que é tão delicado quando a gente fala do uso da propriedade. Na verdade, porque o nosso ordenamento jurídico ele está absolutamente pautado no uso da propriedade, ainda que com respeito aos seus limites. Então, a minha ideia é questionar exatamente trazer a propriedade e seus reflexos junto com esse questionamento da função social da propriedade, porque me parece que é exatamente aí onde o judiciário vai mirar, vai apontar, vai se apoiar para dizer onde estão os limites dos planejamentos que eventualmente forem atacados. Então, achei muito interessante, inclusive, essa relação que você fez entre a propriedade, né, que é algo tutelado pelo nosso direito, o direito à livre iniciativa, o direito à livre concorrência, e somado também a questão da defesa do consumidor, da defesa do meio ambiente. Então, não é só, vamos dizer assim, não é só venha a nós, né? É vosso reino também. A gente precisa sim tutelar a propriedade, a gente precisa sim tutelar a livre iniciativa, mas em contrapartida, a gente também tem que ponderar outros princípios. Inclusive, são princípios, né, que estão na própria Constituição Federal, ali no 170, como você bem trouxe, que eles também precisam ser observados para que seja uma balança, né? E eu achei muito interessante uma frase que você colocou no livro, assim, ó.
você fala que a atividade empresarial não pode ser exercida ignorando os ditames sociais, mas a eles limitados, de forma que o seu ganho seja coletivo. Até pelo Estado Social de Direito que a gente vem pós-Constituição de 1988, né? Quando eu toco nesse tema, eu vou parafrasear a professora Mariana Santiago, que foi uma das minhas professoras no mestrado, em que ela escreve muito sobre a função social e além, né, função solidária. E em que ela sempre destacava, ela falava assim: nós não estamos falando de socialização da propriedade, porque as pessoas, eventualmente, quando Se vêm confundem. não, então vão tomar a propriedade. Não, não é isso. Na verdade, se a gente fazendo assim um exagero bem atécnico, né? Se eu tenho aqui a minha casa e eu vou fazer um churrasco, por exemplo, no final de semana, eu não posso usar o que está ao meu dispor da forma como eu quiser. Eu não posso simplesmente colocar som alto, colocar um malabares aqui que pode cair no terreno do vizinho. Então, com um exemplo, né, um pouco exagerado, mas é como se a gente estivesse olhando para a propriedade e se perguntando quando ela está sob o formato de empresa e especificamente quando essa empresa é utilizada para fins de planejamento patrimonial e sucessório, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Não é uma questão de poder ou não poder. Até porque a ADI 2446, né, cujo voto vencedor foi o da ministra Carmen Lúcia, ela deixa isso de forma absolutamente claro que é lícito ao cidadão se planejar para que economize impostos. E só essa ADI dá outro podcast, uns 10, na verdade, Ana. Mas não tem como a gente ignorar, até pela afirmação que ela faz de que é lícito. Então, é lícito. Mas os múltiplos formatos que estão sendo utilizados estão trazendo determinadas consequências e precisaremos nos questionar se essas consequências elas estão conforme o nosso ordenamento jurídico ou não, porque quando olhamos para, dentre outros princípios, né, mas especificamente os princípios que norteiam a ordem econômica, né, na Constituição, nós não temos princípios que são apenas princípios de mercado, digamos assim. Nós temos aqueles princípios que são essencialmente capitalistas, mas nós temos alguns princípios que são de cunho mais social. Então, quando a gente tem o uso da propriedade, que, obviamente, né, no ordenamento jurídico brasileiro acontece sob a égide da Constituição, então esse uso ele é influenciado pelos dois grupos de princípio, não é verdade? Então, a gente precisa se questionar até onde pode e até onde não pode, né? Não é uma questão de poder ou não poder, é uma questão de, dentro da hipótese que já aceitamos de que o planejamento patrimonial sucessório é lícito ao cidadão, qual é esse limite? Até porque, Ana, ninguém quer que daqui a pouco o seu cliente seja surpreendido por notificações, ou mesmo, muitas vezes, ainda mais, né, por eu ser chefe de fiscalização, muitas vezes a gente acaba caindo nessa discussão de contribuinte de um lado e Estado do outro. Mas a regularidade do planejamento patrimonial e sucessório, ela não, entre aspas, opõe apenas contribuinte e sujeito ativo. Ela traz os próprios familiares que podem atacar essa operação trazida. Então, esse questionamento a respeito da utilização da pessoa jurídica para fins do PPS, ele, obviamente, traz o fisco para dentro dessa problemática, mas a ele não se limita, porque se eu tenho a utilização abusiva de uma pessoa jurídica e um familiar se sente prejudicado, então, fatalmente, ele vai conseguir, por meio de uma ação, desfazer esses efeitos. Eu vi, assim, no decorrer do livro que você aborda, em grande parte, a questão de quais são as hipóteses de incidência do ITCMD, né, que muito tem a ver com a questão do direito de família, o direito de sucessões, e uma das coisas que é muito bacana você falar é exatamente sobre isso. Além da questão de utilizar a empresa para reduzir a carga tributária, eu tenho a utilização da empresa, talvez, para não respeitar uma legítima, por exemplo.
E aí eu vou ter um outro problema que não é de cunho tributário, mas às vezes é de cunho familiar, é de cunho sucessório, às vezes beneficiar um filho em detrimento de outro, ou um herdeiro em detrimento de outro. Então, assim, temos outras problemáticas em volta da utilização da sociedade para fins de transmissão, né? Nesse ponto, eu destaco o seguinte: nós já temos alguma caminhada em relação a o que podemos e o que não podemos, quando, por meio de um planejamento patrimonial e sucessório que envolve a pessoa jurídica, temos um prejuízo ao direito de família e direito das sucessões. Obviamente, é importante a gente repisar e dizer que, que o direito é cogente, né, nesse aspecto e que ele precisa ser respeitado. Então, se o meu regime de bens impõe, né, uma herança ao cônjuge, por exemplo, não adianta. Não vou conseguir, pelo menos não como o Código Civil está hoje, né, afastar. O direito de família, o direito das sucessões, nós já temos decisões, né, nós já temos, digamos assim, materialidade que apontam que realmente a gente não pode entrar nesse aspecto. Agora, a pergunta que eu penso ser importante nesse contexto agora é o seguinte: ok, nós já temos um razoável consenso de que, se ofendermos o direito de família e ou o direito das sucessões, nós podemos atacar com bastante tranquilidade esses negócios realizados. Mas, quando nós estamos falando apenas, esse apenas aqui pode, talvez esteja com aspas, apenas da obrigação tributária. Nisso aqui nós ainda não entramos, que é a questão de, eventualmente, você colocar o imóvel para dentro da pessoa jurídica, para que você faça uma troca de sujeito ativo da obrigação tributária, ou, né, quando você traz o imóvel para dentro da pessoa jurídica e você, agora ele deixa de ser imóvel, você integraliza ele por meio de custo histórico, utilizando o parâmetro do custo histórico, e essa cota social passa a ter esse valor, ou, em tese, passa a ter esse valor. Então, essas questões, elas estão apenas no começo do enfrentamento, digamos assim, em termos de tributação. Nós já temos algumas poucas decisões nesse sentido, mas, na minha forma de pensar, é um ponto que ainda não está maduro. Por quê? E aí eu retorno à pergunta do começo. Quando eu ofendo o direito de família, não posso. Quando eu ofendo o direito das sucessões, não posso. Quando eu ofendo legislação tributária e, necessariamente, quando eu ofendo, porque a gente vai entrar exatamente na discussão de até onde é planejamento e a partir de quando é o abuso, até onde é, nos termos do que a ministra Carmen Lúcia colocou, eu estou apenas evitando a ocorrência do fato gerador, ou quando eu estou abusando de forma de direito para que esse fato gerador seja encoberto por uma outra estrutura. Então, na minha forma de pensar, o ponto mais delicado dessa questão de o que é regular e o que não é, quando olhamos de forma macro e de forma talvez um tanto quanto simples, né? As grandes áreas do direito, na minha forma de pensar, os maiores questionamentos estão no aspecto tributário. Família não podemos, sucessão não podemos. Aspecto tributário também não podemos, mas quando exatamente é que a gente passou da linha, né? Esse que eu acho que é o que vai ser respondido nos próximos anos. É. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente acaba visualizando o imposto como uma despesa, mas ele tem uma outra face, né? Que é sustentar um estado de bem-estar social que promove saúde, que promove educação, que promove segurança. Então, apesar da gente encarar o imposto como uma despesa, e assim como qualquer outra despesa, a gente tenta mitigar. Em contrapartida, a gente também não pode fechar os olhos para a função de um imposto. E a função é justamente sustentar um Estado, para que ele consiga exercer as suas atividades de prover educação, prover saúde. Então, eu acho que muito dessa discussão ainda não se iniciou ou se iniciou a passos muito lentos, porque até onde a gente consegue visualizar, o que está em discussão mesmo é se é possível, se não é possível, se é lícito ou se não é lícito. Mas e a função?
Cadê a função da empresa? Cadê a função do imposto? Por que isso tudo existe na prática? Qual seria a função disso? Então, eu acho que essa discussão, realmente concordo com você, ainda vem aí a passos lentos, mas está chegando. E uma decisão que você mesmo traz no livro, da segunda Câmara de Direito Público, afastando o valor histórico utilizado para fins de integralização em uma empresa, justamente porque essa empresa ela foi multada, logo após ela ter sido montada, com a única função de fazer uma administração de patrimônio, ingressaram-se 2 imóveis e logo depois essas cotas foram doadas. E pelo que eu vi aqui nessa decisão, que é relativamente recente, né? Isso foi desconsiderado pelo Estado. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que vem reiteradamente aceitando um valor contábil para fins de transmissão de cotas e ações de sociedade, uma decisão dessa é uma decisão relativamente importante, né? Perfeito, Ana. Eu não quis te interromper uma frase em relação ao raciocínio anterior. Eu penso que, como sociedade, a gente está em um estágio anterior, no estágio de pagar tributo ou não. Quando a gente vencer esse estágio, a gente vai para o estágio como estão gastando o nosso dinheiro. A gente ainda está lutando para não pagar. E aí a gente esquece de cuidar lá da ponta, né? Não adianta ter raiva do fiscal aqui que ajuda no recolhimento desse dinheiro. Na verdade, a gente tem que aceitar que, como sociedade, esse fiscal, esse Estado, ele vai nos cobrar e olhar para a ponta e cuidar melhor do que a gente tem cuidado desses gastos, né? Mas falando sobre essa questão especificamente, essa decisão, ela é bastante paradigmática e eu confesso, assim, né? Você vai saber disso muito melhor do que eu, né? Porque eu tenho essa inveja de você já estar no doutorado e eu ainda não, porque pô, a minha família ainda, né, exige muito de mim, então vou ter que esperar um pouquinho. Às vezes a gente está diante de um texto, diante da construção, né, de algo que pretende passar informações para as pessoas. Quando a gente tem responsabilidade com aquilo que a gente escreve, muitas vezes a gente se questiona se deve colocar determinada coisa, se aquilo ali está devidamente contextualizado, para não acontecer uma, uma colocação artificial, digamos assim. E eu confesso que eu me perguntei sobre essa decisão, esse ponto, sabe? Porque justamente por isso que você falou. Porque o TJ de São Paulo ele tem uma posição já bastante consolidada de que as cotas sociais serão valoradas é, ou não, né? Vamos colocar assim pelo balanço patrimonial e ponto final, né? Não vou entrar em outras discussões. E aí a gente tem essa questão, essa decisão que permite o fisco desconsiderar essas operações, né? Na verdade, isso foi feito e essa desconsideração ela foi mantida. Mas por que que eu decidi por manter essa decisão? Acabando sendo redundante, né? A minha ideia não foi ser nem alarmista, nem foi ser tentar inverter artificialmente a conduta reiterada, digamos assim, que aquele tribunal tem com as suas decisões. Foi justamente me apoiar nesse tribunal, que já tem uma posição conhecida, mas mesmo assim, diante de o que me pareceu, eu concordo com a decisão, um claro exagero, esse tribunal se viu obrigado a tomar um caminho diferente. Essa é a minha intenção trazendo essa decisão. Então, e na verdade a gente toca num ponto muito delicado que é reiteradamente utilizado. Óbvio que isso vai depender do Estado também, se o Estado ele faz essa valoração a valor de mercado ou não, isso é uma outra questão bastante relevante, mas focando nesse ponto de que eu integralizo o imóvel e, a partir daí, eu vou poder me apoiar na tributação dessa cota social nesse valor histórico, essa possibilidade, ou por que não dizer benesse, né, no caso do Estado de São Paulo, que a base de cálculo ela fica bastante favorável para quem paga o imposto, ela tem seus limites. E o ponto que eu coloco de crueldade do sistema, mas é como o sistema funciona, é que esse limite, ele hoje
infelizmente, tido como algo que é inexistente. Tanto que, muito provavelmente, se a gente tivesse a oportunidade de conversar com os profissionais que pensaram nesse planejamento que foi objeto dessa decisão, que consta do livro, eventualmente, eu não tive essa oportunidade ainda de estar, tá? Eventualmente, eles iam dizer que estavam surpresos com a decisão. Se eu tivesse um palpite para dar aqui, se a gente fosse conversar com eles, eu diria que quando a gente perguntasse, eles iam falar assim: não, eu não esperava de forma alguma que essa decisão fosse acontecer. E a crueldade do sistema está justamente aqui, que você tem uma prática que ela é reiterada, e aqui que é o ponto de atenção, a gente precisa se questionar sobre os limites da regularidade dela, Uhum. porque quando essa prática ela começa a ser combatida, essas decisões vão recair sobre esses planejamentos que foram feitos com a mais plena convicção de que nada iria acontecer. E essas decisões, elas vão vir à tona em número, nós estamos em 2024, eu, né, acredito que essas decisões vão começar a vir à tona em número em 2026, 2027, tá? Porque está sendo feito agora. E naturalmente, né, obviamente, isso até por um aspecto profissional também preciso destacar isso. Ah, Jonatas, por que que isso vai acontecer? Você está dando alguma indireta de informação sigilosa? Não, de forma alguma. É só a gente olhar, por exemplo, relatório da OCDE sobre como acontece a diminuição da base de cálculo da tributação de herança e doações. Como é que isso acontece? Por meio do planejamento patrimonial sucessório. Então, se no Brasil Sim. isso está sendo é, disseminado agora, o que, que vai acontecer na sequência? O que aconteceu na OCDE, a fiscalização ela vai ter que ir atrás de onde está acontecendo a transmissão desses patrimônios. Então, a minha intenção foi realmente de deixar não um alarme, não uma tentar, digamos assim, expor uma conduta diferente da que o tribunal toma, mas de que, olha aqui, olha, o próprio TJ São Paulo, que é um tribunal que é absolutamente pró-contribuinte, se a gente for analisar de forma simplória essa As questão decisões. de cotas sociais, valor de mercado, a gente consegue achar situações em que ele vê isso como abuso. Então, é uma problemática que precisa ser olhada com muito carinho para que a gente não tenha surpresa daqui a pouco. Sim, eu também vejo isso. Eu acredito que vai chegar um momento em que essa discussão ela vai ser mais alarmante e até dando continuidade aqui no livro, no raciocínio, né, que você fez, sobre a questão da utilização da empresa, também sobre um outro enfoque. Quando se utiliza uma empresa para fazer transmissão, um planejamento patrimonial sucessório, isso não é de acesso a toda a sociedade. Não são todas as pessoas que têm acesso à realização de um planejamento patrimonial sucessório. Inclusive, aqui no livro, eu achei muito interessante você falar que, assim, no rol de funções da Defensoria Pública, não existe a função de planejamento patrimonial e sucessório. Então, isso não é algo acessível a todos. E quando isso não é algo acessível a todos, mas sim a pessoas que têm um poder econômico mais significativo, ao ponto de conseguir contratar profissionais que façam essa transmissão de uma forma menos onerosa, com uma carga tributária mais reduzida, eu acabo desestabilizando uma capacidade contributiva, uma isonomia, porque isso não é de acesso a todas as pessoas. Então, quem é mais favorecido acaba tendo essa possibilidade de reduzir a carga tributária, e quem não tem essa possibilidade acaba pagando, né, a integralidade, vamos falar assim, da carga tributária da lei geral ali, da regra. Então, eu vejo também, eu concordo com você, em gênero e grau, quando você fala isso, o planejamento tributário ele é para poucos. E por ele ser para poucos, ele acaba desestabilizando um sistema de arrecadação. Perfeito. Foi um outro ponto, foi um outro ponto, Ana, que eu me perguntei se eu colocava ou não. Eu fiquei me perguntando assim, eu falei, caramba, será que eu estou pegando pesado? Quando Não, de maneira alguma, eu eu acho que trouxe essa discussão ela a tem que lista dos acontecer. serviços. Eu me refiro à lista dos serviços, sabe? Que eu fui lá e falei assim, não, como é que eu vou comprar? Eu falei assim, ué, a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública não presta esse tipo de serviço. Mas, assim, eu, com todo respeito às decisões, né, ao entendimento do TJ, eu não consigo ver nessas decisões que isso aqui que eu vou falar pode parecer afrontoso, né? Eu não, até porque o tribunal é unânime. Eu não consigo ver
uma harmonia entre essas decisões e o conjunto normativo. A gente não pode olhar só para dispositivos isolados e falar que a conclusão é A ou é B. Os juízes sabem disso muito melhor do que eu. Então, quando eu olho para o resultado dessa decisão do TJ São Paulo, ele, ele tritura o princípio da capacidade contributiva. Ele faz sumir o princípio da capacidade contributiva, justamente porque ele permite que você tenha. Vou utilizar algo, né, que você tem pleno domínio, né, a diferença gigantesca que a gente tem, por vezes, do valor histórico do imóvel rural para o valor de mercado. Nossa, aqui no Então, estado de Goiás, exatamente, aqui, São Paulo, né, muitas vezes quem olha de fora, às vezes pensa só na capital, ali o seu conglomerado, né, sua região metropolitana. São Paulo, o estado de São Paulo é um estado grande, então a gente tem aqui para dentro uma ampla área que trabalha, né, voltada para a produção rural, e esses absurdos acontecem aqui. Então a gente olha fazendas, eventualmente, que são transmitidas por ali centenas de reais, e você vai ver o valor daquilo é um valor de milhões de reais. E a pessoa que é detentora desse patrimônio consegue fazer essa transmissão utilizando um valor histórico, enquanto o cidadão da base da pirâmide, que recebe lá que tem uma casa, vamos colocar hoje, se a gente for falar, por exemplo, em São Paulo, a gente pode falar tranquilamente, se a gente estiver falando de um imóvel de 250 mil reais, a gente está falando de um imóvel de baixo poder aquisitivo, né? Claro que isso vai variar de acordo com o município, de acordo com o estado, enfim. Mas a decisão do TJ, ela abre espaço para essa discrepância. E isso, com todo respeito, para mim, óbvio que eu estou falando aqui especificamente do princípio da capacidade contributiva, que nasce na isonomia, enfim, a gente pode falar de solidariedade, pode falar de combate à concentração de patrimônio e renda, a gente pode falar de uma série de princípios, mas eu não consigo compatibilizar esse entendimento unânime do TJ com esses princípios. Eu não consigo, não cabe no mesmo lugar. Eu não consigo explicar para o cidadão de baixa renda que ele vai ter que pagar em cima de 300 mil reais, morreu a vida inteira trabalhando e deixou um imóvel de 300, 400 mil reais, um carro e uma conta corrente. E aí, como é que eu explico que a nossa Constituição e o nosso Poder Judiciário coloca no mesmo contexto aceitável dentro do mesmo ordenamento jurídico, que ele pague sobre o imóvel e aquele que está lá no topo da pirâmide pague sobre um custo histórico que é escandalosamente menor do que o valor de mercado. Então, para mim, não faz sentido. E eu sei que um dia eu ainda vou estudar isso, Ana. Por que, que o brasileiro ele tem raiva da atividade tributária? Eu tenho meus chutes, tá? Eu acho que nasce lá na Independência Mineira, no início ali, que eu estudei já um pouquinho sobre o início da nossa tributação, que era feita não para nós, nem por nós, mas de um inimigo, de alguém que virou inimigo depois, enfim. Mas o saía que. daqui e ia para fora, né? Não Exato. saía Assim, daqui e voltava para cá. Você fala isso no livro também. perfeito. Eu tenho meus palpites de onde é que surge essa raiva, né? Então, para que o colega entenda isso que eu estou falando, primeiro ele precisa se despir desse nosso orgulho de não pagar imposto. Primeiro a gente precisa pensar como país e que todos estão pagando imposto, ou todos deveriam pagar. Aí, quando a gente se compara, né, nós aqui, que não vai ter ninguém que está na base da pirâmide disputando esse conteúdo aqui, né, naturalmente. Uhum. Nós estamos sustentando a mesma sociedade que essas pessoas estão na base da pirâmide. Então, essas regras elas precisam valer para todo mundo. Então, com todo respeito ao TJ São Paulo, as regras, a interpretação no que tange a cotas sociais e essa correlação com o imóvel esmaga o princípio da isonomia, esmaga a solidariedade, esmaga a capacidade contributiva. Para mim, totalmente incompatível. Fica a minha indignação, viu? Ah, que bom. Aqui é o espaço mesmo para a gente debater isso, para a gente trazer novas ideias. Eu fico muito feliz. E já caminhando para o fim, eu queria também destacar uma frase muito importante, na verdade, não uma frase, mas um conteúdo muito importante que você trouxe aqui no livro, sobre a questão é, sobre a questão dos impostos, que em grande parte são voltados para o consumo e em baixa proporção voltados para a renda, né? Perfeito. E
isso seria visto na questão da capacidade contributiva? Como é que isso seria visto na questão da função da isonomia? Porque hoje o parte do patrimônio, que é algo que, em tese, é, beneficiaria, né, o princípio da capacidade contributiva, porque quem tem mais paga mais imposto e quem tem menos não, e no consumo não. No consumo é pouco visto, né, esse princípio da capacidade contributiva. E eu vi que você cita isso no livro, eu achei isso muito bacana. Eu vejo assim, eu quando comecei a escrever, na verdade, até alguns artigos que me permitiram começar a desenvolver o que seria a ideia desse livro, eu até conversei com um professor meu e eu falava o seguinte, e eventualmente o colega que está agora querendo, não conseguindo jogar tomates em mim por causa da distância, pode duvidar que eu vou falar, que eu vou falar. Mas eu não sou um defensor do aumento de impostos, mas de jeito nenhum. Eu acho que eu seria um doido para dizer o mínimo se eu fosse defensor do aumento de impostos no contexto que a gente tem hoje. Uhum. E isso foi algo que eu coloquei para o professor. Eu falei assim, não, professor, eu não queria soar defensor do aumento dos impostos. Aí ele falou assim, olha, se pelo que você vai escrever, se a pessoa lê apenas uma parte do que você está escrevendo, vai ser inevitável. Isso faz parte. Ela vai achar que você está defendendo que o ITCMD precisa ser aumentado, que a tributação sobre herança precisa ser aumentada, ainda que por meio de uma revisão do critério de base de cálculo, enfim. Mas, quando a pessoa lê a sua obra como um todo, ela vai perceber que o seu olhar, apesar de, em um determinado momento, focar no ITCMD e nos seus problemas e potenciais, ele não ignora o contexto como um todo. Então, Sim. Ana, esse ponto que você coloca é justamente porque eu, antes de trabalhar com tributação, antes de ter a oportunidade de ter escrito esse livro, né, eu sou um cidadão que, por ser servidor público e pagar imposto direto na fonte, eu estou entre os que mais pagam imposto. Então, eu sinto na pele o que é fazer parte de um país em que a carga tributária é alta. E eu vejo o ITCMD, ou melhor dizendo, a tributação sobre herança e doações, como uma oportunidade de nós melhorarmos esse sistema. Porque é justamente quando nós olhamos o conjunto dessas espécies tributárias em que há esse claro desequilíbrio, em que você tem uma quantidade, né, um percentual gigantesco dessa arrecadação total acontecendo por meio do consumo, em que você precisa ter inteligência para olhar para os impostos essencialmente patrimoniais, para que você consiga, ainda que não totalmente, porque é impossível com a nossa pirâmide econômica, digamos assim, eu nunca vou conseguir ter impostos só para patrimoniais, porque a nossa base da pirâmide de contribuintes ela é muito grande. Então, se eu deixo de tributar quem tem menos, é a mazela do nosso país. Se eu deixo de tributar quem tem menos, o nosso país quebra. Isso precisa ser dito. Então, o pobre, muito infelizmente, adote a concepção de pobre que você quiser. Se a gente não estiver falando apenas de quem recebe um BPC, se a gente estiver falando de uma concepção um pouquinho mais abrangente, você já pega a base da pirâmide e essas pessoas vão ter que pagar imposto também. E esse imposto essencialmente vai ser sobre o consumo. Então, eu não sou idealista a ponto de falar, não, se nós olharmos com carinho para os impostos patrimoniais, a gente não vai mais precisar tributar o consumo. Não, isso não é verdade. Eu sei que isso não é verdade. Mas existe potencial, sim, para que a gente melhore um pouquinho, eventualmente olhando lá para a primeira camada da nossa pirâmide, se de repente a gente conseguir fazer alguns ajustes aqui dentro do IPVA, que seja, do ITCMD, enfim, impostos patrimoniais ou essencialmente patrimoniais, talvez a gente consiga olhar lá para aquela basezinha da pirâmide, que tem só uma linha muito pequenininha que paga pouco imposto, né, paga nenhum, entre aspas, né, ou quase nenhum, e aumentar um pouquinho essa linha. Então, a minha defesa acadêmica, né, ela não é e nunca vai ser de aumento da tributação, mas da gente olhar para o nosso sistema, que tem sim oportunidades de melhoria, e, e conseguir fazer alguns reajustes para que os nossos cidadãos que estão
E olha lá que a gente pode, se a gente for chamar de cidadão, a gente já precisa ter serviços básicos, né? Então, não dá nem para usar esse termo, para que a gente olhe para os nossos compatriotas, melhor dizendo, né, que estão lá na base da pirâmide e que consiga, eventualmente, tirar um pouquinho do peso da mochila deles, que com certeza, né, a mochila para quem paga imposto ganhando um salário mínimo, ganhando 2 salários mínimos, é cruel, né? Então, por trás desse trabalho, dessa eventual defesa de tributação, existe solidariedade, existe olhar para o outro, existe entender que há formas da gente melhorar um pouquinho essas coisas que a gente vê no nosso país, que a gente tanto fica indignado, na verdade. Uma vez eu fiz uma viagem, passei pela Bahia, eu nunca mais esqueço isso, eu era criança ainda. E eu olhei assim, na estrada, só tinha lixo dos dois lados da estrada. Só tinha lixo, não tinha mais nada, assim, era uma imensidão de lixo. E no meio tinha uma casinha. Eu nunca mais esqueço isso, eu devia ter uns 11 anos. Então são essas pessoas, são dessas pessoas que a gente está falando quando a gente eventualmente conseguir fazer alguns ajustes. Talvez algumas delas não precisem, por exemplo, morar dentro do lixo. Com certeza. Jonatas, nós chegamos ao fim, mas poderia ficar aqui horas falando com você sobre diversos outros assuntos. Eu já te disse isso várias vezes, repito, você para mim é uma referência. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito meu convite para esse primeiro podcast da AGET, inaugurando aqui com êxito, com sucesso. Muitíssimo obrigada. O livro é fantástico, é de leitura obrigatória, principalmente para quem trabalha aí com direito patrimonial, direito sucessório, planejamento tributário. É uma referência isso aqui. Essa obra de arte. Muitíssimo obrigada mesmo por você ter aceito meu convite. A gente é de todos nós e nós ficamos por aqui. Muitíssimo obrigada, Jonatas. Ana, eu faço, para quem eventualmente for ler o livro, eu faço a devida observação de que esse livro só não tem umas 80 citações do livro da Ana, porque eu não tinha lido ainda. Eu não conhecia, na verdade, quando eu tive contato, eu já tinha feito a entrega da última versão. E eu sempre, quando eu tenho alguns debates mais calorosos, Ana, com advogados, muitas vezes eu cito você, mesmo sem você saber. E, Oh, que legal, fico muito feliz por isso. e se a gente fizer um raciocínio honesto sobre determinadas questões, a gente pode até não concordar 100% no final, mas a gente vai chegar no mesmo lugar. Um pode chegar em 1,1, outro pode chegar em 1,3, mas a gente chegou no 1. E eu cito isso porque quando a gente conversou, né, fizemos live, inclusive, sobre a questão do domicílio, você praticamente sistematizou tudo que eu já pensava, né? Então, e você está, entre aspas, assim, do outro lado. Então, eu deixo esse apelo também para os colegas que eventualmente, seja um outro advogado, seja um fiscal, seja um procurador, vê um outro operador do direito defendendo algo que às vezes, nossa, isso doeu no meu ouvido. Se as duas pessoas estudarem honestamente esse tema e se entregarem de verdade ao conhecimento sistematizado, pode ser que essa diferença diminua. Então, Com eu certeza. deixo esse ponto que, de vez em quando, eu cito a Ana, eu falo, ó, sabe a Ana desse livro aqui, ó? A última vez a gente Ai, conversou que assim, legal. assado, e a gente chegou numa conclusão praticamente idêntica, porque quando as pessoas se entregam ao conhecimento, é isso que acontece. Obrigado, Ana. Quando você precisar, é só você me chamar, tá? É uma honra gigantesca poder colaborar. Tenho certeza que esse projeto já é um sucesso e fico muito feliz de fazer parte. Muito obrigada, Jonatas. Obrigada por todos os elogios. Estou aqui para o debate acadêmico que você quiser fazer. Você sabe que eu tenho maior amor pela academia e por discutir, debater. Estou sempre aberta a mudar de ideia, se os argumentos forem bons. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Bom, pessoal, por aqui a gente encerra o podcast da JET, o primeiro podcast. Agradeço muito a todos que ficaram aqui conosco. Muitíssimo obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. AGETcast, o seu podcast de direito tributário.